John McClane é um experiente policial de Nova York que vai para um evento de Natal em São Francisco, mais especificamente no Nakatomi Plaza, um edifício grandioso recém-construído. No entanto, logo ele percebe que um grande assalto está rolando no local, e ele precisa salvar os reféns e sua própria vida. Prazer! Eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre um dos maiores clássicos do cinema de ação, Duro de Matar. Nos anos 60 e 70, o cinema de ação era dominado pelos filmes policiais, como um claro resquício do cinema noir, que havia atingido o seu auge nos anos 50. Mas isso aos poucos foi ficando para trás e nos anos 80 quem dominou o cinema de ação foram os burukutus, os filmes onde a gente tinha um protagonista que funcionava quase como um exército de um homem só. Ele era imbatível, ele era intocável, uma máquina de matar. Mas no finalzinho dessa década surgiu um filme que ninguém dava muito atenção e mudou tudo, trazendo para os anos 90 um novo conceito de herói, um novo modelo de filme de ação. E o longa responsável por isso foi Duro de Matar, lançado em 1988 com direção de John McTiernan. E hoje eu quero me aprofundar justamente nisso, no que torna esse filme tão especial, tão único e tão paradigmático para a história do cinema de ação. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é justamente o protagonista, esse que é tão diferente do padrão daquela época. Bruce Willis foi o nome escolhido, um cara muito mais conhecido por suas comédias, que fazia inclusive participações em vários seriados de TV, como por exemplo Friends, e que aqui funciona perfeitamente como esse nosso herói. Uma figura que, por mais que tenha o seu background militar, é um policial, acaba caindo de paraquedas dentro de uma situação completamente inusitada, onde ele precisa sofrer e muito para conseguir resolver, para conseguir sobreviver e salvar os demais reféns. Coisa que quebrava completamente com a lógica daqueles filmes onde os protagonistas eram destinados a uma missão. Homens quase que escolhidos por Deus para enfrentar suas batalhas. E que chegavam em campo com 2 metralhadoras, uma em cada mão, matando geral, fazendo a limpa e nunca sofrendo nada. Fora toda a construção imagética que cercava esses burukutus, sempre os filmando de maneira grandiosa, apoteótica, de baixo para cima, besuntados em óleo, para mostrar todas as curvas e toda a definição dos músculos. E aqui em Duro de Matar, como eu muito bem pontuei, a gente tem o inverso disso. John McClane é sim um cara preparado, com seu background na polícia, mas ele sofre, ele apanha, o seu físico não se adequa aos padrões, ele é muito mais magro do que esses burukutus, do que o Stallone, do que o Arnold Schwarzenegger, do que o Van Damme, de qualquer um desses caras, mas ainda assim com toda a sua garra, com toda a sua gana por vencer e por sobreviver, ele supera os obstáculos, se machucando muito e conclui a sua missão que caiu ali no seu colo, como eu já disse, de paraquedas. E isso, como eu disse, ditou tendência ali nos anos 90, nos anos 2000. Os filmes, por exemplo, do Liam Neeson, como a série Busca Implacável, ou os filmes do Jason Statham, vão muito nessa linha. Fora outros tantos exemplos que eu poderia estar dando aqui e estão ilustrando esse vídeo nesse exato momento. São várias as histórias do cara que está no lugar errado, na hora errada e precisa lutar para sobreviver e salvar quem ele ama. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne, Rambo, Marshall Dillon.
Porém, por mais que esse seja um ponto extremamente relevante dentro de Duro de Matar, até pelo filme ter a consciência de que tá quebrando esse padrão, eu não vou ficar só nele e eu quero falar de outros aspectos do filme. A questão geopolítica que aparece ali muito forte, a questão da influência da televisão na cobertura dos crimes e como isso impacta a ação da polícia, entre várias e várias outras coisas que aparecem muito intensamente aqui. Indo para essa questão política, ela fica muito evidente na escolha dos vilões, que ainda como um resquício da Guerra Fria, estava sempre sendo relacionado ali com o leste europeu, com a União Soviética, com a Alemanha Oriental. E o Hans Gruber, o chefe desse roubo que vai rolar no Nakatomi Plaza, é justamente o símbolo máximo disso. Um cara frio, calculista, que tem essa origem, mas não vai se basear única e exclusivamente nela, também vai ter um fator ganância e uma luta contra o sistema financeiro, coisa que já nos leva para uma discussão até um pouco mais contemporânea dentro de Hollywood. Inclusive vale o destaque que o Hans Gruber é interpretado pelo Alan Rickman, que você provavelmente conhece como o Snape da franquia Harry Potter nos cinemas, mas que é um ator que vai muito além disso, tem vários papéis marcantes e esse aqui com certeza é um dos melhores dele. Um vilão sensacional, que consegue entregar tanto nos momentos de maior segurança e brutalidade, como nos momentos mais delicados, de fragilidade, quando ele vê, por exemplo, que o seu plano tá ruindo por conta do John McClane, ou no momento onde ele tá prestes a morrer, o tanto de humanidade e medo que ele transmite num simples olhar é coisa de gênio. Um grande ator que infelizmente se foi precocemente e faz muita, mas muita falta. Por sinal, já que eu já pesei o clima falando da morte do Alan Rickman, eu preciso também falar rapidamente aqui do estado de saúde do Bruce Willis, que está com uma doença que vai degenerando o seu cérebro, ele vai regredindo mentalmente e hoje já está aposentado das telas, vem sendo cuidado por sua família e volta e meia faz uma aparição nas redes sociais que enche o coração dos fãs, mas também, obviamente, nos emociona e nos entristece por ver um cara que marcou tantas gerações com filmes incríveis mas tão debilitado. Mas bora seguir falando do filme, porque agora eu quero falar de alguns dos elementos que tornam a ação do longa tão impactante. E o primeiro desses elementos que eu quero citar é o senso de urgência e como o filme amarra cada um dos seus elementos. Como esse é um filme redondinho. O roteiro é impecável ao não deixar uma ponta solta. Tudo que aparece em tela vai ter um propósito. E muitas vezes esse propósito é a geração da urgência. Um porta-retratos que é abaixado vai voltar em algum momento, uma arma que é deixada em determinado canto vai voltar em outro momento, um personagem que nota algo estranho, isso volta em outro momento, o policial que vai ser alertado sobre o caso do Nakatomi Plaza é o policial que vai amarrar toda a coordenação para chegar no prédio e salvar os reféns, junto, obviamente, do nosso protagonista. E os riscos, obviamente, são muito grandes. Não é só a vida do personagem do Bruce Willis, o John McClane, que está em jogo. São todos aqueles reféns, se eu não me engano, aproximadamente 30, sendo um deles a mulher do próprio John McClane, o que torna para ele a coisa muito mais pessoal. Não é só salvar a vida de um monte de gente ou se salvar, é salvar a vida da mãe dos filhos dele, da mulher por quem ele é apaixonado.
E aí eu trago para discussão todos os elementos que são colocados no caminho desse personagem como obstáculos. Não são só os criminosos, os assaltantes, os sequestradores, como você quer chamar, que vão trocar tiro em vários momentos com John McClane em cenas muito marcantes. Mas existem uma série de desafios ocultos, digamos assim, que ele vai descobrindo conforme ele precisa se virar. É andar por dentro dos dutos de ventilação só com um isqueiro como fonte de luz, é andar sobre os cacos de vidro porque ele tá descalço e vai cortar o pé todo, é ter que pular do prédio preso a uma mangueira de incêndio porque tudo vai explodir e bombas foram descobertas. São vários pequenos desafios onde o personagem precisa sofrer e usar da sua inteligência para além da força para conseguir sair, para conseguir contornar. O que é muito legal por não resumir as sequências de confronto do filme, as sequências mais tensas do filme, a a troca de tiro. Ele vai muito além disso e explora esse ambiente do Nakatomi Plaza muito bem. Cada corredorzinho de serviço, cada andar, cada espacinho ali tem o seu momentinho de brilhar, tem o seu propósito, tem a sua utilidade, seja para atrapalhar o John, seja para ajudar. E aí, já caminhando para os finalmente, eu quero chamar a atenção para algo que só me acendeu agora que eu vi o filme pela terceira ou quarta vez, que é todo o enfoque que o roteiro e a direção dá para a cobertura televisionada do crime. Logo que a polícia é acionada e toma consciência da gravidade da coisa, um canal de televisão vai para cobrir todo o assalto, todo o atentado, como você queira chamar. E a gente em vários momentos vai ver como está se dando essa cobertura, que tem um prisma um tanto quanto sensacionalista e que por muitas vezes vai entregar o ouro pro inimigo. Isso me remeteu a uma série de casos reais, inclusive ocorridos aqui no Brasil, onde a imprensa, onde a televisão tentou se meter onde não devia e acabou botando tudo em risco e às vezes até fazendo a operação da polícia falhar. Lembrem, por exemplo, do caso Eloá e a jornalista Sônia Abrão. E eu realmente acho que Duro de Matar propõe essa discussão de maneira bem direta, por mais que não ganhe todo o protagonismo do filme. Essa discussão tá lá, essa conversa tá lá, ela se faz presente, mas em momento algum esse discurso do filme se sobrepõe à ação, se sobrepõe aos personagens principais. É uma problemática, é mais um elemento de desafio pro John McClane, e que eu gosto muito porque, como eu disse, dialoga com algo intrinsecamente real. O momento, por exemplo, que a imprensa vai à casa da família do John McClane para falar com os filhos, para falar com as crianças, explorar essa dor, é de uma violência enorme e é de uma realidade surreal. Inclusive, o jornalista se utiliza de uma cartada terrível de chantagear a pessoa ali que está cuidando das crianças com a imigração, coisa que mais atual impossível. E com isso, gente, eu acredito que consegui abordar vários tópicos que eu gostaria de conversar sobre Duro de Matar, que é um dos meus filmes de policial, um dos meus filmes de ação favoritos de todos os tempos. Não só por essa importância que ele tem pro gênero, mas por toda a sua qualidade mesmo. Todo esse senso de urgência, como cada cena é filmada de um jeitinho especial, como existe um cuidado na construção dos planos, como o roteiro é bem elaborado e bem amarradinho, e como os personagens são muito bons. O vilão Hans Gruber é icônico e John McClane nem se fala. É o herói que mudou o cinema de ação. Mas agora eu quero saber de você. Qual a sua experiência com Duro de Matar? Gosta do filme? Não gosta? Me conta tudo aqui nos comentários. Aproveita, curte esse vídeo aqui e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Se você ativar o sininho, então você ainda vai ser notificado quando eu postar vídeo novo. E se você se tornar membro, você recebe conteúdos
exclusivos. Sério, não fica fora dessa, é muito baratinho e o retorno é sensacional. Mas caso você não tenha essa grana para contribuir agora, o seu compartilhamento também me ajuda bastante e eu preciso dele para alcançar mais pessoas. Então manda para aquele seu amigo fã de filmes de ação. E é isso, valeu, falou e fui!